paz do Senhor, meus irmãos. Satisfação de novo estar com vocês para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, dessa feita, nesse novo trimestre, lição número 2, desta revista que fala sobre os valores do Reino de Deus. Pastor Osiel Gomes, agora nessa lição 2, vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. O texto áudio diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Há um pequeno pulo e cita-se a outra parte: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. A verdade prática diz o seguinte: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Gostei dessa frase. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe está disposta em Mateus, lógico, nós estamos estudando o Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 13 até 16. E para introduzir esta lição, para falar com vocês, enquanto estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, vou trazer o meu amigo que todos já conhecem, Diego Fonseca. Muito bem, queridos, nós introdutoriamente percebemos o que o pastor Osiel Gomes nos induz a refletir nesta que é uma lição fulcral para o nosso entendimento. Sal da terra, luz do mundo. Nesse quesito, podemos conceber que se dos versos 3 a 12 do capítulo 5 de Mateus nós destacamos a essência do cristão, diríamos que a partir do verso 13 ao de número 16, relataremos a evidência de um discípulo do reino, ser sal e luz, respectivamente. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 2, é um texto que consegue dialogar conosco em linhas gerais qual é essa proposta. Não vos conformeis com este mundo, diz Paulo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que apresenteis, ou percebeis, ou entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois bem, o tópico inicial da nossa abordagem de hoje se limita a falar de um dos itens dos quais nós, enquanto cristãos, precisamos elucidar socialmente. O sal tempera e conserva. Pois bem, inicialmente nós temos aqui uma abordagem etimológica, uma definição, uma coleta de dados que esboça qual era a ideia do sal em tempos remotos. Na origem grega, sal é um substantivo neutro. A expressão alas é quem a contribui. Pode ser definido de 4 maneiras, como o próprio pastor Osiel elenca na nossa discussão. Em outras palavras, tempero para alimento, fertilizante de terra arável, agente contra a putrefação de alimentos e símbolo, ouça isso, símbolo de sabedoria na confirmação solene de pactos. Agora, partamos para um campo histórico e arqueológico. Há registros a respeito do sal em algumas ocasiões, tanto bíblicas quanto extrabíblicas. Nos fundamentando em fundamentos extrabíblicos, nós podemos nos lembrar das praias do Mar Morto, que eram fonte inesgotável de sal. Muito próximas àquela região, havia a ideia de que existisse a montanha de sal com uma considerável extensão, alguns citam até uma extensão quilométrica, na parte meridional deste mesmo mar, o Mar Morto. E a história também dialoga a respeito da boa parte do pagamento, o soldo dos soldados romanos, que eram pagos em sal. Aliás, a palavra salário é oriunda desta tradição.
A partir destes elementos, naturalmente, que vasculhando, pesquisando, se aprofundando, haverá muitos outros, é possível que tenhamos uma noção basilar da importância do sal. Agora, qual é a associação que Jesus faz ao sal relacionando o cristão? Percebam vocês que Jesus associa ao cristão sábio a ideia de que ele deve dar bom gosto em tudo, tempero em tudo. Mas percebam também que o texto em questão, na Bíblia Sagrada, faz menção de a possibilidade da existência de um sal insípido, o que historicamente é chamado de sal-gema, muito utilizado também no contexto antigo, embora fosse impuro, inútil e com sua parte exterior sem sabor. De modo que Jesus é categórico, um sal insípido será pisado. Mas não é esse o elemento a ser utilizado como exemplo, mas sim o sal dos quais nós apresentamos como aqueles vistos na praia do Mar Morto, no monte, na região meridional deste mesmo mar, e como ideia de pagamento para os romanos. Dentro do caráter de definição etimológica, de resgate histórico, de recursos e de coleta de dados, estas são algumas dentre várias outras informações, inclusive bíblicas, a respeito do sal. Agora, percebam os senhores que num segundo momento se faz necessário destacar, portanto, a importância do sal. Parece recorrente, redundante em dado momento fazer essa abordagem, mas é notório lembrar os senhores que o seu grande papel era o de preservar alimentos. Se existia uma finalidade alocada ao sal, era essa: preservação dos alimentos. E por que existia essa necessidade de preservação? Ora, levando em consideração o aspecto cultural, o aspecto contextual, não havia técnicas de refrigeração para conseguir armazenar as carnes de então. E qual era o método utilizado para que estes alimentos não adentrassem num processo de putrefação? O sujeito tomava este alimento, esfregava-se na carne e no sal e deixava na salmoura a fim de preservá-lo. De igual modo, este é o papel do cristão, vai dizer o pastor Osiel Gomes. O papel do cristão é exatamente este, muito similar, muito parecido. Ante ao processo de apodrecimento moral e espiritual da carne humana, e até a relação acaba sendo perfeita, porque lá, embora fosse uma carne talvez bovina ou qualquer outra, hoje nós nos falamos de uma carne humana, não no sentido da alimentação, mas no sentido da preservação. O sal utilizado para preservá-la naquele contexto, hoje somos nós, que em vias de fato, uma vez no contexto social, devemos combater esse estado de putrefação cultural, espiritual, moral, que pode ser percebido em nossa sociedade. Se você abrir a sua Bíblia, e eu faço questão que você abra para que possamos ter uma noção de uma outra fala paulina, com especificidade no capítulo 4 da sua carta aos Colossenses, versículo 6, ele diz: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. Olha a postura que o apóstolo Paulo apresenta a nós enquanto cristãos que estamos sendo agora instrumentos de preservação numa sociedade que, em vias de fato, está em um estado de putrefação. Mas para finalizar esse discurso, o pastor Osiel induz-nos a pensar o cristão como sal, um contexto mais prático,
digamos. A conotação perfeita na exposição de Jesus ao considerar os cristãos como sal da terra é o poder de influência. Ou seja, nós não podemos ser influenciados nesse sentido pejorativo, mas precisamos influenciar. Respeitosamente, nós não podemos esperar que o mundo sofra a influência contra o pecado a partir da educação, da ciência, da filosofia ou da política. Como disse, respeitosamente, estes nichos, estes campos sociais não têm habilidade, autenticidade, autoridade para conseguir dissolver e combater ações pecaminosas. Esse ato só pode ser exercido por uma pessoa, a pessoa de Cristo. A Bíblia dialoga sobre isso. Eu sou o caminho, eu não sou um caminho, nenhuma verdade. O artigo é definido, o caminho, a verdade. Caminho e verdade, o nosso Cristo é aquele que liberta, o único que pode desamarrar as ataduras do pecado. 1 João capítulo 5, verso 19, o apóstolo diz que o mundo jaz no maligno, inserido no sistema, no controle do mal. O apóstolo Paulo elenca uma série de atos que o homem é propenso a cometer quando regido pela carne. Gálatas capítulo 5, verso 16, nós temos lá pelo menos 17 obras sendo mencionadas. Por isso, a importância do sal. Não apenas dentro do saleiro, ou seja, o Senhor não nos chamou para estarmos enquanto sal dentro do saleiro, ou valorizando a sua brancura e seu poder antisséptico. Não é isso. Devemos ser sal e o somos como Cristo nos identificara a fim de combater a deterioração, a corrupção moral e espiritual. Pois bem, queridos, mas eu quero convidar o meu amigo Júnior para que nessa proposta continue a dialogar com vocês, não mais sobre o sal, mas a respeito da luz. A luz ilumina lugares em trevas. E meus irmãos, neste tópico 2, nós falaremos, depois de termos conversado sobre o sal com o Diego, falaremos sobre a luz. E a luz é algo maravilhoso, porque nos traz aqui um retorno ao pensamento do Gênesis, ao pensamento primordial, escrito lá em Gênesis, pela pena de Moisés. A revelação dada a Moisés nos mostra um Deus que cria o mundo em 7 dias. O pastor Bernard Shaw, em um livro seu, no seu recente livro, traz no capítulo 1 uma amostra de por que Deus criou o mundo em 7 dias. E não dá tempo de eu explicar para vocês, vai ficar curiosidade aí, e a indicação do livro do pastor Bernard Shaw. Mas, quando se trata de luz na criação, se percebe que Deus cria a luz no primeiro dia. Haja luz. Mas o sol e a lua e as estrelas são criados no 4º dia. Isso parece um tanto incoerente, não? Ora, a nossa luz não vem do sol? A luz não vem de iluminadores? Não, irmãos, a luz não. Originalmente, a luz é o fóton, é a vibração de certos gases no universo que faz com que eles queimem praticamente, literalmente, e produzam luz, iluminação. Essa vibração dos átomos nestes gases fazem com que eles brilhem. Essa luz primordial aí do Gênesis não é a luz que vem dos planetas, mas da própria formação do universo. É Deus moldando o universo. Na cultura mesopotâmica, se acreditava que o caos reinava. Moisés vem escrevendo no primeiro texto do Gênesis, dizendo que não, o caos não reina. Quem reina é Deus. No princípio, Bereshit Barat Elohim, no início, antes de tudo, quem reinava era Deus. Deus iniciou tudo. Deus começou tudo. E a primeira coisa que ele fez foi eliminar as trevas, o caos.
A representação do caos na cultura mesopotâmica era representada pelas trevas e pelas águas primordiais. Pela criação, o início da criação era puro caos, pura trevas e as águas primordiais que deram origem aos mundos. Essa era a cultura da época em que Moisés estava escrevendo, no período em que Moisés estava escrevendo o Gênesis, revelado por Deus. Pois Moisés escreve, não, Deus começou tudo, Deus iniciou tudo e a primeira coisa que ele fez foi romper as trevas, haja luz. A segunda ordem de Deus foi separar a luz das trevas, porque Deus domina tanto luz quanto trevas, o domínio é dele, ele é o rei. Olha como nós mostramos como a luz representa o poder de Deus aí. Depois Deus separa águas de águas, águas de cima e águas de baixo. E depois águas de terra, ou seja, Deus domina sobre todos, inclusive sobre o caos. E é por isso que o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Que águas são essas? As águas que os mesopotâmicos diziam que dominava tudo, mas não, Deus domina tudo. E é Deus que é o dono da luz. E esse Deus que é dono da luz, que é a verdadeira fonte de luz, ele nos diz, quando encarnado em Cristo, está presente no meio de nós, o Emanuel, Deus conosco, ele nos diz, vós sois luz do mundo também. Eu sou a luz do mundo. E depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Olha como Jesus nos identifica com ele, associando-nos a este pequeno particular, a luz. E o que devemos fazer quando somos luz? O que Jesus quis dizer com isso? O que nós devemos fazer para resplandecer? E que luz é essa que nos encobre? Essas perguntas nos fazem refletir sobre aquilo que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós. A luz que nos ilumina é uma luz que vem de Deus, não vem do sol. É por isso que lá no Apocalipse, não quero confundir a sua cabeça, mas lá no Apocalipse não haverá mais sol, mas é o próprio Deus que nos ilumina, porque finalmente chegaremos direto à fonte da luz, a luz verdadeira. E nós devemos fazer já, agora, no presente, a antecipação desse futuro glorioso, resplandecendo a luz de Deus já na terra, aqui. Porque o reino de Deus é chegado, irmãos, e nós somos os desbravadores do reino de Deus. O reino de Deus já é chegado e Jesus implantou o seu reino conosco como embaixadores, com a gente como soldados desta batalha. Nós devemos conquistar o território para o nosso rei. E para isso, nós levantamos a bandeira do reino de Deus, o caráter do reino de Deus, a ética do reino de Deus e representamos este rei, refletindo a sua glória e sendo luz no mundo. E onde a luz mais brilha? Aonde nós entendemos que a luz deve brilhar? Ora, em um ambiente iluminado, se eu acender uma vela, essa luz não vai fazer diferença alguma. Mas em uma penumbra total, onde tudo é escuro, se eu acender uma vela, fará toda a diferença. Ora, somos chamados a ser luz no meio das trevas. Devemos fazer aquilo que Deus disse em primeiro lugar: haja luz. No meio das trevas e do que se diz caos, e daquilo que se diz que está deteriorado, daquilo que se diz que está negro, totalmente destruído, nós devemos ser luz, fonte de iluminação. A palavra luz é aplicada a Jesus, é aplicada à palavra de Deus, Salmo 119, 105, muito conhecido, mas também é aplicado a nós, discípulos de Cristo. Nós devemos iluminar no meio das trevas, para que as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que não conseguem encontrar um caminho a seguir, possam ver Jesus através de nós. Nós amamos, como disse C.S. Lewis, nós amamos a luz, não porque podemos enxergar a luz, mas porque através dessa luz eu consigo enxergar todo o resto. É exatamente porque o ambiente está iluminado que nós conseguimos enxergar todas as outras coisas direito. Exatamente por Jesus ser a nossa luz, é que toda a nossa visão é ampliada, é que a gente consegue entender que há um buraco ali, que há algo valioso ali perto, que há alguém aqui. Porque a luz de Cristo ilumina todo ao redor. Então passamos a entender e a ter uma visão diferente do mundo,
porque passamos a entender a partir da luz de Cristo. Começamos a enxergar o mundo a partir da luz de Cristo. E como emissários deste reino e como luz, agora resplandecendo esta luz, essa fonte de luz, nós devemos caminhar no meio das trevas, iluminando. Nós devemos ser capazes de mostrar, através desta luz a qual resplandecemos, como a nossa visão de mundo é mais aclarada, é mais coerente, é a correta. Existem pessoas que se perdem no relativismo. Tudo depende, tudo é talvez. E aí esse modo como elas se perdem reflete o quanto elas estão com a vista tampada, quanto elas estão em trevas, obscurecidas. Nós somos chamados a aclarar, a iluminar a vista destas pessoas. Como Jesus disse na sinagoga, eu vim para que os cegos tenham vista. Ou seja, para que as pessoas tenham iluminação, tenham luz na vida. E você, meu irmão, é chamado para iluminar. E como eu faço isso? Através daquilo que Tiago diz. Evangelho prático. A minha obra, a minha atividade. Não será minha obra que me levará até Cristo, mas porque eu fui até Cristo, serei iluminado. E aí, a partir daí, iluminarei e praticarei obras. Tiago é um exemplo prático do Evangelho prático. É uma carta que fala do Evangelho prático, que diz, olha, sua fé, ela tem que ser visível. Olha, sua crença tem que ser provável. Ela tem que ser, é preciso que se prove que se ama a Deus. Não simplesmente dizer que se ama a Deus. Ultimamente temos visto muitos vídeos aí de pessoas famosas dizendo, eu amo Deus. Prove. Mas eu não preciso provar, eu só preciso amar. Mentira. A Bíblia não diz isso. Jesus, quando olha para Pedro, diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, amo, Senhor. Jesus diz, prova, apacenta as minhas ovelhas. Prova. Não é a obra que faz você amar a Deus, mas porque você ama a Deus é que você faz obras. E essas obras resplandecem. E todos começam a enxergar Deus em você, porque vem prova dessa fé. Prova desse amor, prova de que o seu caráter foi transformado. É por isso que aquele que rouba, não rouba mais, aquele que fuma, não fuma mais, aquele que bebe, não bebe mais. O caráter da pessoa é tão transformado que ela passa a manifestar de forma iluminada as obras de Deus, do reino de Deus, uma vida transformada, e as pessoas olham, nossa, aquela pessoa mudou, nossa, aquela pessoa não faz mais aquilo que ela fazia, e agora ela faz obras de paz, ela realmente transmite luz, e eu sinto paz do lado dela, porque afinal, ela realmente está se parecendo com Cristo a cada dia. E Cristo, como Marcos prova, era um trabalhador nato, não tinha descanso. Jesus diz, meu Pai trabalha, e eu trabalho até agora. Eu não fico parado olhando, esperando que as pessoas façam, mas eu busco sempre e constantemente mostrar a minha fé, através também das minhas obras. Mas aí eu repasso a palavra ao meu amigo Diego, que vai falar como este sal e esta luz se manifestaram na vida dos discípulos, através de uma poderosa ferramenta, a influência. Pois bem, queridos, atingimos o tópico 3 da aula de hoje, onde falaremos a respeito dos discípulos que influenciam. Pois bem, sendo o sal é o primeiro assunto a ser destacado. Notem os senhores que o pastor Osiel Gomes destaca que o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Aliás, ele acrescenta que esse ensino estimula-nos a testemunharmos antes de ser publicamente, fazermos dentro do nosso homem interior, isto é, antes de expressarmos e explicitarmos a nossa crença, devemos ter convicção plena, estarmos convictos, convertidos e convencidos de que o somos, de que somos sal. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 16, eu convido você a observar este texto onde o apóstolo diz:
Por causa disso, nós não desfalecemos, diz o texto. Mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Percebam vocês, queridos, que com essa mensagem, antes de propagar uma mensagem pública, a palavra de Deus, Cristo por excelência, precisa ser verdade em nós. É notório que a prática das boas obras não devem ser exercidas a fim de que recebamos aplausos e reconhecimentos. Aliás, destacamos no início dessa abordagem, no tópico 3, que o ser sal é uma postura silenciosa e oculta. Portanto, se existe um ser que precisa ser elucidado, evidenciado, é a figura do próprio Cristo. Agora, notem os senhores que, além de percebermos esta verdade, uma verdade que nos torna sal e que neste conceito não nos faz sujeitos titubeantes, oscilantes, não no sentido emocional, que isto fique claro, porque somos humanos e dados momentos oscilamos emocionalmente, mas no seu sentido de crença espiritual, a convicção é clara e evidente. Precisamos entender que o discípulo influencia não simplesmente sendo sal, mas isso é um resgate daquilo que foi dialogado nos tópicos 1 e 2, também sendo luz. E como luz, diz o texto, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e nos rincões da sociedade. Percebam que, embora este assunto muito bem tenha sido explanado pelo meu amigo Júnior no assunto anterior, é válido destacar que a luz terá a sua efetividade, a sua luminosidade em espaços sombrios. Não faz quaisquer sentidos que nós entendamos que fomos chamados para ser luz em espaços onde o público, o auditório, é todos de igual modo, são luzes também. Se estivermos unidos em um espaço similar, possivelmente a nossa luminosidade não será percebida. Ela será perceptível em espaços obscuros, em espaços, levando para o sentido espiritual, para a linguagem metafórica, simbólica da questão, nos espaços onde não professam a mesma fé que nós professamos, nos espaços onde existem desconstruções dos pilares e valores que nós acreditamos, nos espaços onde se potencializa e se relativiza padrões éticos e morais sociais. É nestes espaços, é nestes meios, é nestes campos que nós fomos chamados para exercer a influência enquanto luz. Uma prática muito exibida no contexto bíblico, e nós podemos intitulá-los como luzes de fato, se dá no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, quando nós temos o perfil sendo elucidado pela figura do médico amado, a saber, Lucas. Nesse texto, estritamente, nós perceberemos qual era a postura da igreja, a postura dos discípulos, como eles se posicionavam e se comportavam. Nós temos ali alguns pilares sendo estabelecidos. A Bíblia diz muito claramente que aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Percebam vocês, como dialogado de antemão, que a igreja se manifestara não simplesmente dentro do seu espaço de adoração,
E é claro que os mesmos não dispunham dos templos que nós percebemos hoje. Mas nas casas onde se reuniam para as celebrações, e portanto ali se constituíam igrejas, porque igrejas somos nós e não os edifícios, nós percebemos que dentre os pilares evidenciados na altura do verso 42 do capítulo 2 de Atos, não está apenas ações espirituais que são evidentemente elucidadas no campo eclesiástico, mas nós temos ações sociais. Haja vista que estes irmãos perseveravam unanimemente dentro de uma perspectiva generosa no partir do pão, ações sociais que fogem do contexto, dentro de um contexto eclesiástico. E essa ação prova que aquela igreja era uma igreja que evidenciava a luz de Cristo. Portanto, eram luz no mundo. Sal também, mas como o assunto agora é luz, isso era nitidamente perceptível na igreja primitiva. Agora, é válido também destacarmos que, partindo do pressuposto de que os discípulos precisam influenciar e a metodologia ou a visibilidade bíblica em que eles influenciarão identificarão os mesmos como sal e luz, o último assunto que encerra a lição de hoje é a influência cristã, portanto um assunto odierno, um assunto próximo, contemporâneo à nossa realidade. E o próprio autor, pastor Osiel Gomes, destaca que Paulo, no capítulo 4, verso 7 da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Esse versículo é belo, é completo, porque ele elucida, ele evidencia, ele potencializa o que o nosso Deus é na figura de Cristo e, ao mesmo tempo, ele também consegue denotar quais são as características humanas. Ele deixa muito claro que nós temos um tesouro e este tesouro está dentro de uma característica falível, fragilizada, vaso de barro. Essa é a nossa característica. Sujeitos humanos, frágeis, fracos, efêmeros. Mas dentro dessa casca, dessa matéria, existe um tesouro. E esse tesouro precisa ser elucidado como por uma espécie de que um sujeito se torne um embaixador de Cristo. Ele precisa levantar e portar a bandeira de Cristo num mundo que está evidentemente estabelecido no maligno. Poxa, mas o Salmo 24 não diz isso? Será que a Bíblia está entrando em contradição? Não, senhores. O Salmo 24 é uma verdade absoluta. Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Mas então, quando lemos 1 João 5,19, não há uma contradição? Não há, porque o texto não diz que o mundo jaz do maligno, mas no, isto é, o sistema mundano está inserido no maligno. As regras éticas estão absolutamente relativizadas, distorcidas, invertidas. Por quê? Porque o sistema está sorrateiramente sendo liderado pelo maligno, naturalmente com as suas devidas influências. Dessa forma, o pastor Osiel destaca que a nossa postura enquanto sal e luz é de um embaixador de uma pátria. E olha só, as referências se coadunam com o que Paulo propôs no capítulo 5, verso 22 da sua carta aos Gálatas, o fruto do Espírito. Nós precisamos ser esse embaixador com mansidão, com moderação e com outras virtudes como a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e o domínio, o controle. Nessas virtudes, nós precisamos propagar e influenciar a nossa sociedade. O modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ou seja, em vias de fato, tudo que o crente faz é para que o nome do Senhor
seja glorificado. O que fizermos não é para nós mesmos. Se assim agirmos, estamos redondamente equivocados. Mas se o fizermos para a glorificação do próprio Deus, faremos o exercício de 2 papéis. Seremos sal da terra e seremos luz do mundo. Pois é, meus irmãos, e assim terminamos esta lição, esta segunda lição, para discutir com vocês como é importante fazer a diferença. Fazer a diferença nos mais diversos ambientes e realmente nos moldarmos à imagem de Deus. É Ele quem nos ilumina, é Ele o nosso sol, é Ele quem cuida de nós. Nós devemos refletir, exatamente isso, refletir a glória, o caráter e a imagem do nosso Senhor. Sem artificialismo, sem uma maquiagem, sem máscara, mas uma vida verdadeiramente transformada pelo amor, pelo cuidado e pelo Espírito Santo, que nos molda dia após dia, conforme o padrão maior, que é Cristo. Né, Diego? É isso aí, Júnior. Nós queremos agradecer a sua interação, a sua participação. É sempre muito bem-vinda aqui nesta plataforma do YouTube, a AD Prudente Oficial. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse subsídio que nós oferecemos aqui a partir da Escola Bíblica Dominical. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. E eu convido a vocês para terminar este pequeno momento com uma oração ao nosso Senhor, agradecendo pela sua vida que está nos assistindo, por toda esta oportunidade que nós temos de falar de Jesus com vocês. Curva sua cabeça e ore conosco. Senhor nosso Deus, te louvamos pela oportunidade, Senhor, de falar do Teu reino, dos valores do Teu reino, da ética do Teu reino. Nos ajuda a ser sal e a ser luz, a fazer diferença neste mundo, ó Pai. Pessoas precisam ouvir de Ti, pessoas precisam ter contato contigo. Que o Teu Espírito Santo alcance todas estas vidas que agora, Senhor, passaram por este vídeo, retiveram-se por um instante e pararam para ouvir falar do Senhor. Cuida deles, ó Deus. Abre suas mentes e seus corações para que suas vidas reflitam, Senhor, a Tua glória, o Teu caráter e a Tua imagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.